Irmão, te erguerei, e o temor passará da minha mão. Lei e graça. A aparente contradição no discurso de Paulo. Vamos falar sobre isso? Porque Paulo pregava sobre a lei, ensinava sobre a lei, e agora ele estava pregando a graça, pregando o amor, pregando a cruz, pregando o evangelho. O que mudou na vida de Paulo para que ele mudasse o seu discurso? Vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 26, a partir do versículo 4, porque o próprio apóstolo Paulo vai explicar isso. Ele estava preso por conta dessa mensagem diferente que ele estava pregando agora. Então ele vai explicar isso, vai contar por que mudou ao rei Agripa numa audiência, e a explicação dele vai ser muito elucidativa para mim e para você. Me acompanhe, portanto, em Atos 26, versículo 4. Paulo explicando: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Todo mundo sabe da minha vida, ele está dizendo. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele está dizendo: todos os que estão me acusando de estar pregando diferente me conhecem. Sabem que eu fui criado desde a mocidade no meio deles. Eles podem testemunhar sobre isso. Eu aprendi na seita mais radical do judaísmo. Eles sabem da minha vida. Fui criado lá. Ele está explicando ao rei. Continuando o versículo 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Ele está dizendo: olha, a acusação que estão me fazendo, estou preso aqui por conta dessa mensagem diferente, só que essa mensagem diferente da graça não é diferente daquilo que está na nossa própria lei. Os nossos pais esperavam a promessa. E qual promessa era? A promessa da vinda de Cristo, a promessa a respeito de Jesus. E ele está dizendo: essa promessa chegou e eu estou pregando essa promessa. Não estou pregando mais a lei, porque a lei revelava, mostrava essa promessa. E é por conta disso que eu estou sendo julgado. E foi isso quem mudou o meu discurso e a minha mensagem, porque eu entendi que a promessa chegou em Jesus. Continuando a explicação de Paulo ao rei Agripa, no versículo 8. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Porque era essa a questão de pano de fundo, porque Paulo pregava que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, e era essa mensagem: Cristo morreu e ressuscitou, pagou o preço na cruz do Calvário, a conta está paga, a dívida está paga, não há mais condenação. E era essa a questão dos judeus ou dos religiosos da época contra Paulo. Não, Cristo ressuscitou de fato, e é esse Cristo ressuscitado que eu estou pregando. Era o que ele estava explicando, em outras palavras, ao rei Agripa, no versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Ele está explicando agora por que ele perseguia os cristãos, por que ele tinha o discurso anterior. Me parecia, na verdade, praticar e contra-atacar o nome de Jesus, perseguir aqueles que falam sobre Jesus. Estou no versículo 9, agora no versículo 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos, muitos dos crentes nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Ele prendia os cristãos e havia votação. É para matar? Ele dizia: pode matar. Essa era a conduta dele anterior. Era isso que ele pregava. A lei o impulsionava a matar, a perseguir, a injuriar, a amedrontar, a ameaçar. Era isso que ele pregava e vivia antes, convicto de que estava certo e estava autorizado pela própria religião, pela própria liderança da religião dele, sacerdotes, os quais davam a ele cartas, autorizações para que ele perseguisse. É isso que ele está explicando. No versículo 11, em Atos 26, 11,
Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia, autorizado pela religião. Versículo 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionados. E agora Paulo vai mostrar como que o seu discurso muda. Por que ele começa a mudar? No versículo 13, ele estava no caminho de Damasco, indo perseguir os crentes, e ele está então relatando no versículo 13: Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, mais resplandecente do que a religião, mais resplandecente do que as minhas convicções, que brilhou ao redor de mim, que me cercou. Não pude escapar dessa luz, estava ao meu redor, e de todos os que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo foi cercado no caminho de Damasco, uma luz que brilhou, e agora ele não pode fugir dessa luz. Agora ele não podia lutar ou recalcitrar contra os aguilhões, estava sendo impulsionado a mudar o discurso, a crer naquilo que não cria, a pregar a esperança que ele conhecia, mas nunca tinha vivido e que estava na lei. Agora ele estava sendo impulsionado a isso. E aí ele continua o seu relato, portanto, no versículo 16, dizendo o que Jesus disse a ele, quando o cercou nesse resplendor de luz, revelando-lhe o evangelho da graça. Mas levanta-te, porque ele tinha caído por terra. Firma-te sobre teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te de todo o povo e de todos os gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, essa mesma que brilhou diante de você, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, então, está mostrando que, quando essa luz resplandeceu, Deus agora dele muda o discurso dele, muda a mensagem dele, muda a vida dele, e vai torná-lo agora ministro de uma nova mensagem, de um novo pacto, onde ele vai pregar Jesus e a cruz, Jesus e a graça, Jesus e o sangue, Jesus e o amor, Jesus e a misericórdia. Era um discurso totalmente diferente, era uma visão totalmente diferente, não era mais a visão da religião que norteava a vida dele, que o comissionava, que o autorizava inclusive a perseguir, a denegrir, a humilhar, a matar, não. Agora é uma outra visão que está diante dele. E ele vai falar dessa visão agora, onde nós vamos encerrar. No versículo 19, ele conclui dizendo assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Lei e graça. Por que você pregava a lei e agora você prega a graça? Por que, Paulo, você tinha um discurso e agora você tem outro? É porque antes a minha visão era a visão da religião. Estava convicto, era sincero naquilo, mas agora a minha visão mudou. Agora a minha visão é celestial. Agora eu estou na visão celestial. Espero e desejo em Deus que a visão que norteia a sua vida, a partir de hoje, não seja mais a visão religiosa das suas convicções, com sinceridade até em alguns casos, mas para que, a partir de hoje, a sua visão seja celestial e, tal qual Paulo, você seja obediente à visão celestial. Por que mudou? Porque agora eu sou obediente à visão celestial, à visão do Evangelho e à visão da graça. Deus te abençoe.